Assim como a moda, os brinquedos acompanham as tendências e a história da humanidade. Por isso, eles estão cada vez mais inclusivos. Muitas pessoas veem o ato de brincar como pura diversão. Algumas até acreditam ser perda de tempo. Mas a brincadeira desenvolve a coordenação motora, a criatividade e contribui para o aprendizado. No caso de crianças com deficiência, não existem apenas brinquedos adaptados, mas estimular e criar oportunidades diferenciadas. Uma pessoa que já tem uma condição que vai dificultar a sua comunicação e ainda não tem a possibilidade de passar pelas experiências prazerosas e lúdicas que permitem levar um brinquedo à boca, explorar o lábio com o brinquedo, conhecer a mãozinha. Você pode olhar um bebê brincando, ele olha muito para a mão. Ao olhar a mão, ele integra essa mão na sua consciência corporal. Pessoas que terão dificuldade disso pela deficiência de base, elas têm muito mais possibilidade de piorar as suas sequelas se elas não passarem pelas etapas que para nós já são tão importantes. Aí a nossa intervenção nesses ambientes, seja no contexto hospitalar ou no reabilitacional, são fundamentais para tentar corrigir esse déficit que a pessoa teria de explorar. É o caso do velho conhecido dominó, apresentado em diversas versões para diferentes deficiências, em relevo para deficientes visuais e em tamanhos maiores e leves para pessoas com deficiência motora, como a paralisia cerebral. E o dominó, como é um jogo clássico, tem também para crianças com deficiência intelectual? Sem dúvida, é a ideia mesmo de você ir com a ferramenta certa para a pessoa certa. Então, esse dominó, por exemplo, vai te permitir para uma pessoa que não consiga contar, que não consiga ter a percepção de número ou essa cognição numérica, nós vamos explorar o quê? O tátil. Então ela vai poder sentir e associar através das texturas diferentes e com isso ela vai fazer analogias. Então o azul, nós vamos ter várias possibilidades, o pareamento, a sensibilidade tátil, a analogia da sequência, quer dizer, nós vamos dar muitas informações, muitas oportunidades dentro de uma proposta agradável, lúdica e que pode ser explorado pelos pares, pelos irmãos, no contexto familiar. A loja Vanzetti tem o diferencial de pensar de forma inclusiva e lúdica, até para crianças internadas. Desde 2005, existe uma lei que obriga os hospitais a manterem uma brinquedoteca, como forma de neutralizar o medo, a ansiedade e o estresse. Mas muitos têm dificuldade de cumpri-la. Eles precisavam levar o brincar, mas eles não tinham muitas vezes espaço para construir a brinquedoteca ou, na verdade, não tinham condição de selecionar. Então, hoje a gente está dando suporte ao hospital para que ele agilize essa entrada do brinquedo e de uma forma sistematizada. Então, em função da clientela, ele tem mais acamados, a gente vai ter mais brinquedos para leito. Ele tem mais crianças cardiopatas, a gente vai... Enfim, em função do perfil da clientela, nós vamos preencher com um acervo compacto, funcional, de baixo custo e com mobilidade. O curso de formação de brinquedista hospitalar está com as inscrições abertas pelo telefone 11 3562 0072. Outra loja que propõe uma maneira educativa e divertida de brincar é a Fábrica Ideias. Em meio a tantas opções, encontramos o fabricante Magu Brinquedos, que teve início com os proprietários juntando restos de madeira e confeccionando um boneco para o filho. Hoje, a empresa conquistou o mercado internacional. Inclusive também na parte de criatividade e imaginação. E até nessa coisa de se comunicar socialmente, através do quê? Através do fantoche. Trabalha também uma coisa de parte afetiva, através dos bonecos, das bonecas, até o paninho que parece uma fraldinha, que tem a carinha de um bichinho, que é para um bebezinho de 6 meses. A preocupação em usar matéria-prima ecologicamente correta é bem comum entre os fabricantes de brinquedos educativos. Todos os nossos artesãos, eles estão assim usando a madeira certificada pelo IBAMA e, inclusive, quanto menos madeiras pinos eles usarem, melhor, porque hoje existe o MDF, que ecologicamente é o mais correto que tem. Então, 70% já dos nossos brinquedos, eles são feitos de MDF, que é uma madeira totalmente
que não tem problema nenhum com relação a agredir o meio ambiente. Além de preservar a natureza, as peças são extremamente duráveis. Ele passa realmente de irmão para irmão. E se ele não passar de um irmão para irmão, ele passa para outra criança, porque os nossos clientes têm essa consciência. Eles doam os brinquedos para a criança que realmente precisa, porque são brinquedos de madeira que estão ainda em perfeito estado. Ele tem um design interessante, ele tem uma articulação, ele tem um acabamento e ele agrada não só as crianças como o adulto também. Então ele acaba sendo um brinquedo para o pai e para o filho. Às vezes até acontece que o pai brinca mais do que o filho. E isso é muito saudável. Não podemos esquecer, o ato de brincar deve ser levado para o resto da vida. Os grandes teóricos do brincar dizem que, na verdade, a gente começa brincando lá no útero, sugando o polegar e atravessa o ciclo vital trocando de ferramentas, de formas de brincar. E a arte é a mais complexa forma de brincar. Todos os dias, cerca de 100 brasileiros pedem a vida por causa de armas de fogo, devido à intolerância, preconceito ou diferentes situações sociais, que geram ações de violência. Mas, desde que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor no Brasil, nos últimos 3 anos, as mortes caíram 12%. Ajude a combater o porte de arma ilegal. Denuncie a Polícia Militar pelo 190. Afinal, você também pode ser vítima desta barbaridade. No dia 21 de setembro, comemoramos o Dia Internacional da Paz.